Saudações a todos, com a santa paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Queridos, o tema que quero abordar hoje é sobre intimidade com Deus. Bom, intimidade com Deus não é amizade com Deus conquistada por meio de Jesus Cristo, que nos fez amigos. O amigo que Deus nos fez, o Senhor nos fez com Deus, na verdade se trata da nossa inimizade que foi encerrada na morte e ressurreição de Cristo. Então a amizade é nestes termos, porque éramos inimigos e agora se tornamos amigos no mérito de Cristo. Bom, não é de amizade que estou falando, porque esta amizade ela está toda atrelada à salvação, né? E salvação, sim, salvação ela independe de muitas outras coisas. Ela está totalmente atribuída à obra da cruz, à suficiência da cruz. Efésios 2, 8 e 9 diz claramente que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isto é por meio de fé, e é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se vanglorie ou se glorie. Ou seja, não estou falando de amizade, estou falando de intimidade. Intimidade, irmãos, ela demanda uma insistência muito maior, uma busca muito mais intensa, e o Senhor, que é bom, vai abrindo os caminhos e nos fazendo conhecê-lo com mais profundidade. A diferença é que quem busca intimidade com Deus não busca os milagres de Cristo, e sim o Cristo dos milagres, né? Não busca as dádivas de Deus, e sim o doador das dádivas. A pessoa de Deus é buscada com mais intensidade e desejo. Bom, intimidade com Deus não se conquista com tempo, né? Eu tenho tempo de crente, eu vivo a vida cristã há muito tempo, então logo sou íntimo. Não, intimidade não acontece por causa unicamente do tempo, também não acontece por opção. Eu opto ser crente e ganho de brinde a intimidade com Deus. Não, isso precisa ser buscado, e buscado com muita intensidade, não é de um dia para outro. É aqui que parece que eu estou sendo contraditório, né? Dizendo que não é de um tempo para outro. Eu disse que não era pelo tempo, disse que não é apenas pelo tempo. Só o tempo em si não vai me conquistar intimidade com Deus, mas também a minha busca vai demandar um pouco de tempo. Não é buscar hoje 1 minuto, 2 horas ou 1 hora, que seja de joelho. Eu já vou ser íntimo de Deus. E também não é só oração. As orações, elas fazem parte, mas a vida, dia e noite, faz mais parte ainda, que eu passaria por testes, né? Então, e optar também por estar dentro de uma instituição denominacional não me faz íntimo a Deus, ainda que lá eu tenha cargos, eu tenha ministérios. Isto não me fará íntimo. Eu sempre repito uma frase que é importante nós termos ela sempre à mente, que se eu nascer dentro de uma instituição, crescer nela, fazendo tudo o que ela exige, me envolvendo com projetos sociais, tendo um ministério dentro dela ou não, mas seguir religiosamente e ter uma constância a minha vida toda, eu nascer dentro, crescer dentro, ter minha adolescência, casar lá dentro, com alguém lá de dentro, irmãos, ter ministério, ter ofício, no final da minha vida eu terminar os meus dias ali dentro, ter meu funeral ali nos termos desta denominação, eu posso dormir dentro da igreja e acordar dentro do inferno se meu relacionamento foi apenas com a instituição. Eu presumia que isto era suficiente para mim ser salvo, ou pelo menos ter uma vida em Cristo. Vida em Cristo, ela demanda, irmão, uma busca verdadeira, uma entrega. Por isso que o primeiro passo renuncie-se a si mesmo. Pegue a tua cruz, é o segundo passo. E segue-me, aí sim, né? Bom, irmãos, intimidade com Deus também não está atrelada à quantidade de milagres que eu experimento, né? Às vezes o Senhor faz muita obra na vida de uma pessoa e essa pessoa ainda não desenvolveu intimidade com Deus. Por que eu consigo afirmar isso? E olha, até eu digo sobre salvação, não é só sobre intimidade, sobre salvação também. Obras não salvam ninguém,
né? Não, e quando eu digo de obras, não são as obras que Tiago falou, ok? Tiago falou da fé sem obras é morta. Ele falava fé das obras de piedade e de caráter. Ele até dá alguns exemplos ali sobre o desprezo dos pobres. Ele tece uns comentários que indica o que quais são as obras que ele está falando. E essas obras, elas concluiriam para que a minha fé fosse viva. Tá? Não é destas obras que eu estou falando de milagres, que não demandam transformação de caráter. Aquelas obras que Tiago falava, demandava exatamente transformação de caráter. As obras que eu estou falando, que são milagres, elas independem de mim, de você, porque elas dependem exclusivamente de Deus, porque é algo extra-humano, depende do poder de Deus, né? Nisto que Jesus falou, salvo engano, em Mateus 7, 22, 23, eu vou ler para os irmãos, para nós amarrar, travar a linha de raciocínio. O Senhor disse o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ponto de interrogação. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, queridos, aqui o Senhor está falando exatamente das operações que o Espírito Santo produz no homem: expulsar demônio, fazer maravilha, curar enfermos. Isso não demanda da capacidade humana nem de transformação de caráter. É única e exclusiva a operação de Deus, são os sinais, certo? Alguns se valem desses sinais como a suficiência para a salvação. Também não dá nem para ter intimidade, nem para ter salvação. Ela remove mais uma camada ainda aí e te deixa totalmente descoberto de salvação e de galardão. Então, ver estas obras não agregam para a salvação nem para galardão. Precisa ter isso em consciência bem claro. Bom, intimidade com Deus, ela demanda uma busca maior. Intimidade com Deus, vocês vão dar um exemplo. Abraão, quando recebeu o primeiro chamado de Deus, irmão, salvo engano, passou mais de 25 anos até que ele fosse chamado. O Senhor disse: agora vejo que realmente tu me teme, agora percebo que tu me teme. Ou seja, para o Senhor falar para Abraão, que confiava em Abraão como um homem temente a Deus, demorou mais de 2 décadas, né? Porque em alguns testes Abraão deu uma escorregada, deu uma falhada por ser homem. Mas, irmão, Deus, ele espera para que haja intimidade, que nós acertemos na hora de tomar a decisão. Vide, quando estamos bifurcados na vida, certo? E a opção A é eu obedecer a Deus e rejeitar a mim mesmo, desprezar a minha pessoa, renunciando e não dando a mim a satisfação daquele prazer mundano. A opção B é eu saciar a minha vontade, esperando que depois eu peça perdão e o Senhor me absolva, ou que de alguma maneira eu corro para a recompensa que minha carne deseja. Então, nesta hora é que tudo vai me tornar íntimo de Deus, ou eu vou continuar na minha caminhada tropeçando e longe da luz. Toda vez que eu decido com dor no coração, quando todas as fibras do meu corpo querem o mal, mas eu desejo não fazer para agradar a pessoa de Deus, então eu começo a conquistar, não Deus, Deus não pode ser conquistado, mas conquistar o espaço que o justo conquista, né? Eu começo a me aproximar da luz. Então, de certa forma, não posso chamar isso de conquista, porque, irmãos, ninguém pode conquistar Deus, né? Vocês até me perdoam. Mas a ideia, eu teria que encontrar a palavra correta. Eu consigo me aproximar mais de Deus com essas decisões de renúncia. É isso que ele quis dizer. Quer vir após mim? Renuncie-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Eu já deixei um vídeo nesse canal falando sobre o que é pegar a sua cruz. Bom, irmãos, vide Moisés. Moisés foi chamado por Deus para subir um monte, para buscar as placas, né? As tábuas da lei, do mandamento. E quando ele subiu, salvo engano, ele ficou aguardando Deus durante 6 ou 7 dias. Durante este tempo, os irmãos já imaginaram que passaram ali dia e noite, não se sabe a situação do clima, se tinha abrigo, claro que não tinha, irmãos, e ele ficou exposto aguardando, porque Deus chamou, se Deus chamou, Deus vai falar alguma coisa.
eu tenho uma reunião com Deus. Ele aguardou, irmão, ele aguardou. E às vezes a gente vai orar, ora 10, 15 minutinhos e acha que já se fez cheio de Deus e íntimo de Deus, ou porque fez algum trabalho social, atendeu algum pobre, expulsou algum espírito, pregou uma palavra, deu um conselho, tem ministério, batizou alguns. Isso não te faz íntimo com Deus. Você está cumprindo a agenda. Você, de maneira alguma, outros congrega, depois do culto pega um churrasco, um movimento, uma oração, um violão, uma profecia, cheio de benção de Deus, e diz, estou servindo a Deus. Não, isso não é servir a Deus, é ser servido por Deus, tá? Isto é ser servido por Deus. Desce do salto, que isso daí não é servir a Deus, não. Até porque Deus não precisa de nada, tá? Tem gente que para Deus precisa de um obediente. Não, ele não precisa, ele tem prazer. Mas se esses não vierem, faz outros, irmãos. Ele disse para os filhos, se vocês não clamar, as pedras clamam. Entendeu? Ou seja, estou querendo dizer, o Senhor quis dizer para os judeus, que são ramos naturais. Viu, se vocês não clamar, as pedras clamam. Eu suscito o filho até das pedras. Tá? Então, ou seja, Deus não precisa de homem algum, é nós que precisamos dele. Então, se alguém pensa assim, desce do saltinho, esse lugar não é teu não. Tá? Outro ponto, vamos ver lá em Daniel. Daniel precisou de insistir com Deus em jejum, né? As semanas que ele ficou de oração, buscando a Deus ali intensamente as suas orações. E outra, ele né, para dizer, Daniel, ele presidia sobre mais de 100 e poucos homens, né? Ele imagina quanta reunião, quanto assunto, ele era um dos principais, e ele achava tempo para orar durante 3 vezes ao dia. Não se sabe o tempo que ele orava, mas orava pela banda de Jerusalém, com as portas abertas, as janelas abertas, quer dizer, ou seja, ele encontrava tempo, e às vezes algum aí diz que não tem tempo para orar. O que te impede de orar é preguiça e desinteresse, porque carne nenhuma quer orar, irmão. Você não vai ter desejo de sobra de ajoelhar e orar a Deus. Isso não vai acontecer, porque esta carne, ela grita para os prazeres da vida, ela busca as recompensas e não, irmãos, o trabalho, a insistência. Orar não é prazeroso nem para a carne, tampouco para o espírito, e sim para a alma. Quando você encontra o Senhor numa oração, esta é muito boa, mas a chance de você pegar um estado de espírito de oração contínua é muito raro isso acontecer. Mas precisamos sim ter uma busca intensa para desenvolver então intimidade. Bom, teve alguns que pensavam ser muito simples e levam tudo de forma leviana, irmãos, que foram alguns exorcistas que aconteceu ali em Atos 19, do 13 ao 16. Irmãos, eram 7 filhos de um judeu principal dos sacerdotes, chamado Seva ou Seva. Irmãos, eles eram de uma religião enganosa, os pioneiros, né, da religião, que provavelmente lucrava praticando exorcismo. Provavelmente eles faziam teatro, combinavam com mais alguns ali, e expulsavam alguns demônios, abre aspas aí, e com isso conquistavam um prestígio de homens de Deus. Mas eles intentaram fazer isso contra um demônio de verdade, né? Que realmente a pessoa estava possessa. E nessa hora o tiro saiu pela culatra, deram um tiro no dedão do pé. E está escrito o seguinte, que o demônio zombou deles. Falou o seguinte, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E segundo o texto lá, o endemoniado saltou sobre eles, agrediu-os de maneira tal que tiveram que fugir feridos e nus. O demônio feriu eles e os despiu para humilhá-los perante todos, tá? Veja bem, esses tentaram um caminho, dar aí uma meia-lua, estar íntimos já a ponto de executar esta liberdade de falar em nome de Cristo com o demônio. Mas o irmão falou no começo que isso não é condição para ser salvo, nem condição para galardão. Sim, não é, mas é pelo menos, aleluia, o sentimento dos dons de Deus, que todo aquele que tem de verdade, ele sabe o que manifesta dentro dele. Tanto é que a surpresa dessas pessoas aqui, que o Senhor falou que nunca os conheceu, era porque eles viviam uma intimidade que eles achavam ter, que aquilo fazia sentido para eles, mas eles não reconheceram Cristo
não viveram a vida cristã. Eles se valiam apenas dos dons, dos sinais e das maravilhas, como a suficiência para ser homens e mulheres de Deus salvos e com direito a galardão, porque eles lançaram em rosto, mas não foi no teu nome que nós fizemos. Esses aqui é um exemplo, irmão, único, né, e aleatório, de pessoas oportunistas que queriam fazer o nome deles em cima do nome do Senhor Jesus. Eu trouxe esse exemplo apenas para dizer como que intimidade não se consegue de uma hora para outra, e não só de falar o nome do Senhor Jesus lhe capacita para ser íntimo ou para repreender alguma casta de demônio. E o demônio demonstrou isso aqui para que ficasse claro que os que carregam o dom de Deus mesmo, como era Paulo naquela época, ele falou que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo. Mas vós quem sois, né? Ou seja, eu sei quem é de verdade. Jesus, eu sei quem ele é. E Paulo eu também conheço, porque nele Cristo habita, mas vocês não são ninguém. E partiu para cima deles. Bom, este é um vídeo para nós conversarmos e refletirmos sobre a questão da intimidade. A intimidade demanda busca, insistência, oração e passar pelos testes. Nos momentos mais difíceis em que você ficar inclinado a fazer algo que te dá satisfação e prazer de ordem pecaminosa, lembra-te, você pode estar sendo testado e a chance de você ser reprovado é grande, caso deseje satisfazer a tua carne. Nesta hora eu termino o vídeo convidando a todos a estar em alerta, para que nós possamos ter sim intimidade com nosso Deus. E isso nos renderá bons frutos, a ponto de dizer, como Paulo disse, sobre as provações dos dias, provações diárias, que eram como leves e momentâneas tribulações, diante do peso muito excelente de glória que está reservado para aquele que vive em Cristo. Sigamos avante, irmãos. Eu desejo que este vídeo contribua com todos também. Saudações finais com o ósculo santo da caridade. Fiquem com Deus.